Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou estudante de psicologia do 10º semestre. E o nosso bate-papo de hoje é sobre a programação das atividades. Como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente planeja, né? Essa programação das atividades, né? O que a gente pensa para cada paciente, né? Que essa programação de atividades ela tem que ser, né? Individual, né? Voltado, óbvio, né? Para as questões, né? Que os pacientes trazem, né? Como demanda, né? E essa interpretação é uma interpretação voltada, né? Para abordagem da terapia cognitivo comportamental, certo? Dando uma leve introduzida, né, ao nosso tema de hoje, né, um dos passos iniciais mais importantes, né, para os pacientes deprimidos, isso é um exemplo, né, que eu trouxe aqui, né, mas esse conceito, né, de atividade serve para qualquer transtorno, né, qualquer queixa, né, que o paciente ele traz. É programar as atividades. A maioria se afastou e está ativamente evitando pelo menos algumas atividades que antes lhes proporcionavam um sentimento de realização, de controle, de prazer, né, e conexão, e que melhoravam esse humor. Claro que com a depressão você tem uma baixa autoestima, né, o seu humor está abalado, então você não tem energia para fazer essas atividades e como se tivesse, né, quando tinha, né, aquela disposição, aquela energia para fazer, melhorava esse humor. Tá? Então, com a depressão, elas funcionam dessa forma. Muitos param de seguir sua rotina diária e têm menos cuidados consigo mesmo. Como Abby, né, que foi um paciente que atendido por Judite, né, Judite é uma professora, né, que escreveu o livro que eu tiro como base, tá, para fazer essas aulas, tá certo? Eles não comem muito bem, exercitam com menos frequência e se exercitam, né, e dormem demais ou muito pouco. Frequentemente aumentam determinados comportamentos, como permanecer na cama, assistir a televisão, jogar videogame, dar uma olhada nas mídias sociais ou navegar na internet. Essas mudanças, né, nas atividades ajudam a manter ou aumentar sua atual disforia e o sentimento de que estão, no mínimo, um pouco fora do controle. Nós transmitimos as seguintes mensagens. É importante agir de acordo com seus valores, com o que é realmente importante para você e não com o que você gostaria de fazer, pois a depressão deixa cansado. Então, você vai querer evitar, mas a evitação só deixa a depressão pior. É um ciclo que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante. Vou trazer uma imagem que vai facilitar a compreensão de vocês. Não espere até que se sinta com energia ou motivado para iniciar uma atividade ou tarefa. Faça primeiro. Você provavelmente descobrirá que se sente com mais energia e motivação em algum momento depois que você começa. Quando estiver engajado em uma atividade, esteja atento aos pensamentos negativos que podem reduzir seu sentimento de competência, de propósito e de conexão com os outros. Como você está deprimido, ao menos alguns desses pensamentos provavelmente serão incorretos, ou pelo menos parcialmente incorretos. Depois que você tiver terminado a tarefa ou atividade, né,
não deixe de dar o crédito a si mesmo. Você pode dizer apenas algo como: bom, concluí minha atividade. Aí vem logo, quando a gente conclui essa atividade, principalmente aquelas atividades que é em faculdade, que a gente precisa de nota, né, para passar. E aí tem que se entregar no dia seguinte, né, que fica aquela coisa assim. Quando a gente entrega, vem logo um alívio, né, que é a dopamina, né, que é o hormônio do prazer, que quando a gente consegue finalizar uma atividade que se entregue no dia posterior, né, a gente já dá uma sensação de alívio, né? Essa sensação que eu estou conversando com vocês, né? Essa aula para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Reconheça que esforçar-se para fazer alguma coisa significa que você está assumindo o controle, mesmo que em pequena escala, da sua depressão. Os pacientes com frequência acham que não podem mudar a forma como se sentem emocionalmente. Ajudá-los a se tornarem mais ativos e dar-lhe o crédito por seus esforços são partes essenciais do tratamento. Fazer isso melhora seu humor, fortalece o seu sentimento de autoeficácia. Eles demonstram a si mesmos que podem ter o controle do seu humor e comportamento mais do que achavam previamente. Em geral, começamos a programar as atividades colaborativamente na primeira ou na segunda sessão de terapia. O que é esperado, né, que vocês compreendam nessa aula? Tá? Nessa aula de hoje é esperado que vocês compreendam um pouquinho, né, sobre como é programar essas atividades, qual a importância dela, tá? E também serão capazes, né, de responder as seguintes perguntas: como você conceitualiza a inatividade? Como você conceitualiza a falta de domínio e prazer? Como você programa as atividades com seus pacientes? Como você usa um quadro de atividades? Como você ajuda os pacientes a acompanhar e avaliar suas atividades? Em que tipo de atividades os pacientes deprimidos devem se engajar? Como você usa um quadro de atividades para avaliar as previsões? Certo? E aqui a gente inicia com o nosso primeiro tópico da aula de hoje, né, que é a conceitualização de inatividade. Vamos lá. Ao considerar o engajamento em atividades, os pensamentos automáticos dos pacientes deprimidos frequentemente se colocam no caminho. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma situação para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer quanto a isso. Aqui você tem, como a gente já conversou um pouquinho nas aulas anteriores, né, como é que funciona a TCC, como é que a TCC ela interpreta, né, um dado fenômeno. Então você tem aqui, né, a sua situação, problema, que é pensar em iniciar uma atividade. Tá? Aqui por trás dessa situação você tem suas crenças centrais, que são regras, né, pressupostos. Dentro das crenças centrais você tem também as crenças intermediárias, que fazem com que essas crenças centrais se formam, sejam verdadeiras, então se tornam dão um repertório, né, positivo para que esse pensamento seja verdadeiro, essa crença seja verdadeira. E da onde vem esse pensamento aqui? Tá? Você tem a situação problema. Tá? Dentro dessa situação problema você vai interpretar essa situação problema. Como que a gente interpreta essa situação problema? Através de nossas crenças. Tá? Que são crenças, são regras que a gente vem construindo ao longo da nossa vida. Né? Então são leis, são regras. Tá? E a gente confia 100% de veracidade dessas regras. Então a gente acredita 100%. E através dessas regras, né, desses pressupostos, a gente tem o nosso pensamento automático, que é a interpretação dessa situação.
através das nossas crenças. Nesse caso aqui, qual é o pensamento automático comum, né, que vem antecedente a essa situação? Estou muito cansado, não vou gostar disso, meus amigos não vão querer passar um tempo comigo, não vou conseguir fazer, né, nada pode me ajudar a se sentir melhor, né? Aí desse pensamento vem uma resposta. Qual é a resposta? A resposta pode ser, tem, né, uma resposta emocional e tem uma resposta comportamental. Tá? A resposta emocional, às vezes tristeza, ansiedade, falta de esperança, nesse caso aqui. E o comportamento é permanecer inativo. Por quê? Se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma situação, um pensamento de que eu não vou conseguir fazer essa determinada atividade, para que eu vou tentar fazer se eu sei que eu não vou conseguir? Então, essa crença, né, de inatividade que esse paciente pode ter, tá? Geralmente acontece muito com pacientes depressivos. Né? Então, para que eu vou fazer? Então, eu vou ter um comportamento de inatividade. Por quê? Para que eu vou gastar energia se eu já sei o resultado, vai ser um resultado negativo? O emocional, claro, vai dar uma tristeza, vai dar uma ansiedade, porque eu preciso entregar uma atividade, mas eu sei que eu não vou fazer, não vou conseguir fazer. Né? Então, tem aí uma crença de inatividade, uma crença de incompetência, né? Que é uma crença disfuncional, de desamparo. Né? Então, também não tenho esperança, né? Claro. Então, evita esse ciclo vicioso. Né? Então, se a gente não quebra, né, esse repertório, vai continuar sempre nessa situação. A inatividade relativa do paciente, então, contribui para o seu humor, óbvio, né? Humor deprimido. Então, quando a gente não consegue fazer essa atividade, a gente fica deprimido. Né? Então, a gente falta capacidade, né? Então a gente não se sente capaz de fazer uma determinada atividade, a gente fica frustrado, né? Vem a frustração pela essa incompetência, pois ele tem uma escassez de oportunidades para adquirir um senso de domínio, prazer e conexão, né? O que leva a mais pensamentos negativos, né? Que conduz a maior disforia e inatividade e um círculo vicioso. Né? Aqui você tem esse ciclo vicioso que a gente falou, que eu falei nesses slides passados. Então, assim, você tem um comportamento, né, de inatividade. Com esse comportamento de inatividade vai gerar um pensamento negativo de incompetência, de inatividade, de crenças centrais e de desamparo. Né? E esses pensamentos ele vai gerar um humor deprimido por conta desse pensamento. E esse humor deprimido vai gerar um comportamento de inatividade. É um ciclo, né, vicioso. Por outro lado, né, torna-se mais ativo e reconhecer que merece o crédito em geral. Melhora do humor do paciente facilita para que continue sendo mais ativo. Né? Se achar útil, você pode desenhar esses diagramas, né, para o paciente acreditá-los em seu plano de ação, para que ele os revise em casa. Aqui, agora quando você já faz esse trabalho, né, de formiguinha mesmo, vamos pegar uma atividade que seja mais leve para você fazer, mesmo que você não consiga fazer toda, pelo menos comece. Vai esse processo de comportamento de atividade, reconhecimento, aumento da atividade. Esses aumentos das atividades que vai acontecer em pensamentos positivos, né, do tipo, poxa, tá vendo que eu consigo fazer? A gente vai desconstruindo, né, aquela crença disfuncional, né, de desamparo, né, de incompetência, né? Então, com esses pensamentos positivos e de que eu consigo fazer, que eu sou competente para fazer uma determinada atividade, vem um aumento da esperança. Tá? Então vem o humor, melhora, a gente vai conseguindo aos pouquinhos, né, fazendo cada vez mais atividades, e fazendo mais atividades você tem um comportamento, situação de aumento das atividades. Né?
Com o aumento da esperança, aumenta a atividade, aumenta positivo, o pensamento positivo. Aqui também um ciclo também, né? Tanto de inatividade, né? Mostrado, tanto também de positividade. Próximo tópico a ser conversado na nossa aula, né? Que é a conceitualização de falta de domínio ou prazer. Vamos lá. Mesmo quando os pacientes se engajam em várias atividades, eles costumam obter baixos níveis de satisfação e prazer devido aos seus pensamentos automáticos autocríticos. Que aí eu trouxe mais uma imagenzinha para a gente discutir. Então aqui, a situação de engajar-se em uma atividade, aí vem logo um pensamento automático. Não vale a pena fazer isso, eu estou fazendo um trabalho horrível, também já tem uma crença aqui disfuncional de desamparo, tá vendo? Eu já deveria ter feito isso com muito tempo atrás, ainda há muita coisa para fazer, não consigo fazer isso tão bem quanto antes, isso costumava ser mais divertido, não mereço estar fazendo isso. Todas essas aqui são crenças aqui disfuncionais e de desamparo. Tá? Interpretando esse pensamento, né, vem a interpretação emocional e comportamental. A emocional vem tristeza, ansiedade, culpa, raiva de si mesmo, né, porque não está conseguindo ter prazer mais nas atividades que tinha prazer, não está conseguindo fazer da mesma velocidade, a mesma competência que antes, né? Vem esses pensamentos, né? Vem essa interpretação desses pensamentos automáticos, né? E o comportamento que interrompe as atividades, não consegue repetir essa atividade no futuro, né? Porque se eu vou repetir se está horrível, né? Se eu não estou mais me divertindo nessa atividade, então não tem um porquê, né? Então a gente vem essas atividades que a gente propõe, né, para um paciente depressivo é que desconstruir esses pensamentos aqui, nessas crenças centrais, né, disfuncionais, que aos poucos, né, a gente vai fazendo algumas atividades para melhorar, né, esses pensamentos. O paciente também pode ter pensamentos negativos semelhantes depois de desengajar em uma atividade. Eu deveria ter feito isso melhor, fazer isso foi só uma gota no oceano. Sendo assim, ao programar as atividades, é importante prever esses pensamentos negativos, que possam interferir no início e na continuidade das atividades, bem como nos pensamentos que poderiam diminuir o seu sentimento de prazer, realização ou conexão durante ou depois da atividade. Próximo tópico, né, a gente vai ser discutido, né, nessa aula, programando as atividades. Como que a gente faz isso? Pois bem, né, a maioria dos pacientes deprimidos alterou suas atividades diárias ou semanais de certa medida. É importante ajudá-los a engajarem mais plenamente na vida. Alguns terapeutas pedem que os pacientes deprimidos preencham o quadro de atividades no começo do tratamento, anotando as atividades que realizarão a cada hora e, caso estejam dispostos, avaliando seus sentimentos de domínio e prazer. Alguns pacientes, né, provavelmente executarão as atividades com que se comprometeram na sessão, sem discutir precisamente quando realizá-las. Quando outros pacientes se beneficiaram do comprometimento com determinadas atividades, em determinados dias e em determinados horários. Você e o paciente podem programar essas atividades colaborativamente em um plano de ação ou usando um quadro de atividades. Auxilie o paciente a listar as aspirações no alto do quadro para ajudá-los a motivá-los. É válido para alguns pacientes usar o quadro de atividades a fim de planejar colaborativamente um dia inteiro, hora a hora. O paciente pode usar essa programação como modelo, elaborando uma programação mais específica a cada manhã ou a cada noite anterior. Ou da noite anterior, perdão.
Certifique-se de que a programação esteja no lado fácil, sobretudo quando o paciente estiver mais severamente deprimido. Não é razoável esperar que ele saia de um quadro quase completamente inativo para um quadro de estado ativo todas as horas do dia. Ele pode precisar programar períodos de inatividade relativa entremeados, né, com a atividade que requerem mais esforço. Próximo tópico, né, avaliando as atividades. Como é que a gente avalia? Quando o paciente usa um quadro de atividades para programar essas atividades, ele pode, posteriormente, usar o mesmo quadro para circular ou assinalar quais atividades ele de fato completou. Alguns pacientes estão dispostos a preencher um quadro de atividades com todas as suas atividades pré-programadas ou não. Você coletará muitos dados importantes se o cliente, o paciente, não estiver disposto a avaliar o quanto de sensação de prazer ou domínio obteve em cada atividade. Ou ele pode apenas classificar seu humor geral durante a atividade em uma escala de 0 a 10. O paciente pode criar escalas com exemplos de suas próprias atividades em pontos de ancoragem, como 1, 5 e 10, ou 2, 5 e 8, que vai depender de como o paciente ele queira fazer essa classificação. Quando as pessoas estão deprimidas, suas memórias costumam ser mais negativas do que a experiência real. O paciente pode achar que um dia ou uma semana inteira foi ruim. Fazer as avaliações imediatamente após uma atividade, ou na hora do almoço, do jantar ou de dormir, o ajuda a reconhecer as partes que foram melhores e permite que juntos vocês descubram se ele precisa programar mais atividades de prazer, de domínio, de sociais ou de autocuidado, e se deve reduzir outras atividades. Mas há uma ressalva. Alguns pacientes não gostam de escalas de avaliação. Outros podem não ter motivação para monitorar suas experiências. Certifique-se de que o cliente tem alta probabilidade de avaliar suas atividades. Em caso negativo, poderá ser melhor deixar as avaliações como opcionais. Por outro lado, pacientes que tendem a ser organizados e orientados para detalhes podem estar dispostos a monitorar todas as suas atividades durante a semana e avaliá-los. Aqui eu trouxe algumas escalas, a escala de avaliação, orientações aí para a gente avaliar esse processo. Então aqui você tem prazer, domínio, de 0, tá vendo? 0, 5, 10, que é a pontuação, aí, de um prazer, discutir com o parceiro, o domínio, pensar sobre a dívida de meu cartão de crédito, assistir um jogo de rock na TV, ou varrer as folhas do chão, aí fica um exemplozinho de uma escala para vocês, tá certo? Tipos de avaliação, tipos de atividades, como aqui é o próximo tópico, que a gente vai conversar um pouquinho. Se você não sabe quais atividades sugerir ao paciente, pode revisar seu dia típico. Então, faça a si mesmo essas perguntas. Que atividades o paciente está fazendo demais? Que atividades ele está fazendo de menos ou evitando completamente? Ele tem um bom equilíbrio entre domínio, prazer, autocuidado e experiências sociais? Ele tem um bom equilíbrio entre domínio, prazer, autocuidado e experiências sociais? O que ele pode fazer que seja significativo e levará a emoção positiva, conexão e empoderamento? O que ele pode fazer que o ajude a tirar conclusões positivas, especialmente sobre si mesmo? Pergunte-se também em que novas atividades o paciente tem mais probabilidade de se engajar. Quando relevante, você pode
sugerir que o paciente, né, procure online atividades prazerosas ou hobbies, ou que converse com outras pessoas para descobrir o que elas fazem. Quando apropriado, você pode, né, sugerir que se engaje em algumas atividades com familiares, amigos, vizinhos, né, outras pessoas da comunidade. Em qualquer um dos casos, ao revisar seus planos de ação em suas sessões posteriores, ajude o cliente, o paciente, né, a tirar as conclusões sobre suas experiências, e especialmente o que de fato de ter feito, né, essas coisas diz a respeito dele. Aqui eu trago algumas dicas, né, para vocês aqui, né? Quando o paciente tem comportamento ou hábito problemático, pacientes com compulsão alimentar, tabagismo, uso de substâncias, gasto excessivo, problemas com jogos de azar, ou que agem de uma forma raivosa ou agressiva, podem registrar todas as suas atividades para investigar padrões de ocorrência, ou podem apenas registrar a ocorrência de um comportamento mal adaptativo, usando, né, um quadro de atividades para avaliar previsões. É o próximo tópico que a gente vai conversar um pouquinho. Quando o paciente não acredita que a programação das atividades possa ajudar, né, você pode lhe pedir que preveja, né, os níveis de domínio, prazer e conexão, ou como será seu humor em geral, né, em um quadro de atividades, e depois registre suas avaliações reais. Essas comparações podem ser uma fonte útil de dados. Se ele achar que suas previsões são imprecisas, em geral, ficará mais motivado para continuar programando essas atividades. Se as previsões dos pacientes se revelem acuradas, você fará perguntas para conceitualizar o problema e então provavelmente fará resolução de problemas e responderá ao pensamento inútil. Próximas dicas clínicas que eu deixo para você, né, quando o paciente não está no momento, né, é importante que o paciente dê total atenção à atividade em que está engajado. Caso se engaje em ruminação depressiva ou em pensamento obsessivo, Multifunces pode ajudá-lo a permitir que os pensamentos venham e vão, enquanto ele foca na sua atenção e na experiência imediata. Certo? Resumindo, né, a nossa aula de hoje, né, programar essas atividades é essencial para a maioria dos pacientes deprimidos. Muitos precisam de uma justificativa, um lembrete de suas aspirações, orientação na seleção de programação das atividades, instrução sobre como focar sua atenção integralmente na experiência e como trazer seu foco de volta para a experiência quando sua mente se dispersa. E respostas aos pensamentos automáticos previstos, né, que podem impedir que comece atividades ou interferir na obtenção de uma sensação de prazer, domínio ou conexão. Os terapeutas muitas vezes precisam ser gentilmente persistentes na tarefa de ajudar os pacientes a se tornarem mais ativos. Pacientes que são relativamente inativos no começo são beneficiados ao aprender a criar e aderir a uma programação diária com graus crescentes de atividade. Pacientes que são céticos em relação à programação das atividades podem se beneficiar na realização de experimentos comportamentais para testar suas ideias ou checar a acurácia, né, de seus pensamentos automáticos, comparando suas previsões com o que ocorre na realidade. Aqui eu deixo umas perguntas, né, para reflexão que vocês podem responder por e-mail, que ficam à vontade. Tá? Essas aqui são só para vocês refletirem. Por que programar as atividades é tão importante para a maioria dos pacientes com depressão?
como você pode conceitualizar a inatividade relativa e a falta de domínio ou prazer de um paciente? Aqui eu deixo, né, meu e-mail para contato, né, caso vocês queiram entrar em contato comigo para dúvidas, sugestões de novos vídeos, né, que vocês tenham curiosidade, né, em saber. Pode também usar para responder as perguntas de reflexão que eu deixei para vocês, que eu vou ter o maior prazer, né, disponível, o maior prazer para ajudá-los na melhor forma possível, tá certo? No mais, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula, tenham entendido um pouquinho como é que funciona, né, essa preparação, né, das atividades para melhor aproveitamento dos seus pacientes. No mais, agradeço, né, pela atenção e até o próximo vídeo. Fui!